vamos trabalhar especificamente direito administrativo. Mais especificamente ainda, servidores públicos. E de maneira ainda mais específica, responsabilidades aplicáveis aos servidores públicos. Conforme estabelecido pela Lei 8.112, de 1990, regime jurídico único dos servidores públicos da União, mas também aplicável por simetria aos servidores de todos os outros âmbitos da administração, estadual e municipal. Portanto, um conteúdo passível de ser solicitado em concursos das mais diversas esferas. Responsabilidade. Ao falarmos em responsabilidade, senhores, devemos ter em mente dever de responder. Ter responsabilidade significa ter de responder por algo. Significa assumir a obrigação de responder por alguma coisa, por algum fato ou por alguém. Responsabilidade, portanto, é o dever de se comprometer com aquilo e, portanto, de responder em relação àquilo. A Lei 8.112, o que também pode ser aplicado às outras esferas da administração pública, estabelece 3 esferas de responsabilidade aos agentes públicos pelo exercício irregular de suas atribuições. Observem, eu estou falando do exercício irregular de suas atribuições. Os servidores não respondem pelo efetivo exercício de suas atividades de maneira correta, apenas pelo exercício irregular de suas atribuições. Responsabilidade civil, responsabilidade penal e responsabilidade administrativa. Quando pensamos em responsabilidade civil, devemos ter em mente o dever de responder com seus recursos, o dever de responder com seu patrimônio. Responsabilidade civil do servidor público significa o dever de indenizar por quaisquer danos causados ao erário ou a terceiros. Portanto, responsabilidade civil nada mais é do que o dever de ressarcir, dever de indenizar. Portanto, a responsabilidade civil, ela vai decorrer de uma irregularidade mais um dano que chegará ao dever de indenizar. Isto é a responsabilidade civil. A responsabilidade civil, conforme veremos, ela decorre de um ato que pode ser omissivo ou comissivo. O ato omissivo nada mais é do que uma omissão, quando o agente público cruza os braços quando deveria agir. Por exemplo, um médico de um posto de saúde público que, ao ver um paciente necessitando de atendimento, se exime de atendê-lo. Nós temos, portanto, uma postura que é omissiva e, portanto, fará nascer o dever de indenizar. Ou então, atos comissivos, atos que levem ao dano, ao prejuízo, à lesão, seja ela qual for. Portanto, a responsabilidade civil poderá decorrer de atos comissivos ou omissivos. Posteriormente, veremos como isso está presente na nossa legislação. A responsabilidade civil do agente público exige obrigatoriamente a presença de uma irregularidade. Ou seja, para que o agente público seja responsabilizado, ele precisa ter agido com dolo ou com culpa. Ou seja, a sua responsabilidade depende da presença ou do dolo ou da culpa. Significa, portanto, que a responsabilidade é do tipo subjetiva. Dolo significa intenção, significa consciência. O ato doloso é aquele ato praticado voluntariamente. Um dano doloso é aquele dano causado com a intenção de causar o prejuízo. A culpa é aquele dano causado sem a intenção, porém que carrega consigo os elementos negligência ou imprudência ou imperícia. A responsabilidade, por depender de dolo ou culpa, ela é do tipo subjetiva. Ela é subjetiva porque depende do caso concreto, porque depende da circunstância fática. Não está objetivamente posta pela lei. Depende. O servidor tem o dever de indenizar? Depende. Depende do quê? Da presença de dolo ou de culpa. Senhores, servidor público em débito com o erário
que deva algum dinheiro ao erário venha a falecer. A pergunta que surge é: morre a dívida junto com o servidor público? Não. Por quê? Porque a responsabilidade civil alcança os seus sucessores até o limite do valor da herança. Vejam a informação: alcança os sucessores até o limite do valor da herança. Depois nós veremos como isso está presente na lei. Significa o seguinte: se o servidor deixa uma dívida de 80 mil reais, supondo, e deixa de herança um patrimônio de 50 mil reais, no máximo o que vai acontecer é que ambos se anularão, não deixará dívida nem patrimônio, porque a responsabilidade civil alcança os sucessores até o limite do valor da herança. Quanto a danos causados a terceiros, supondo, por exemplo, que um agente público colidiu o carro oficial no carro de um particular, a pergunta que corriqueiramente se faz: o particular vai ingressar com uma ação de indenização contra o motorista da administração pública? Não. O particular vai entrar com uma ação contra a própria administração pública. O particular vai cobrar da administração pública, não do agente. A legislação estabelece uma proteção ao servidor público. O servidor público não responde diretamente perante o particular. O particular aciona a administração pública e a administração pública, ao perceber que o agente agiu com dolo ou culpa, vai acioná-lo naquilo que chamamos de ação regressiva. Portanto, em razão de danos causados a terceiros, a responsabilidade civil do agente público se dará mediante ação regressiva. Tudo isso perante a justiça, perante o poder judiciário. Até que chegamos à responsabilidade penal. Pelo cometimento de uma irregularidade, o servidor público também poderá ter de responder penalmente, criminalmente. E quando ele vai responder criminalmente? Quando estivermos diante de um crime ou de uma contravenção penal. Crimes e contravenções penais são ilícitos estabelecidos na legislação como sendo crimes e contravenções penais. Vou entrar no mérito disso? Não. Vou deixar os crimes e contravenções penais para o professor Mauro, nosso professor de Direito Penal, discorrer a respeito. Agora, o servidor público ele será responsabilizado criminalmente quando ele estiver praticado um crime ou uma contravenção penal. Senhores, os crimes e contravenções penais, eles não são julgados pela administração pública. Eles são julgados pelo Poder Judiciário. Ou seja, nós temos uma hipótese em que a responsabilidade é aplicada pelo Poder Judiciário. O servidor responde perante a justiça, perante um juiz criminal, que poderá, ao constatar a culpabilidade ou constatar a tipificação e constatar a autoria, aplicar a pena estabelecida pela legislação criminal. Senhores, nós temos aqui uma manifestação típica do poder punitivo do Estado. Poder punitivo do Estado é aquele exercido pelo Estado enquanto instituição, nação, aplicando a todos os seus cidadãos, a todos os seus indivíduos, como maneira de controlar sua conduta. O poder punitivo do Estado, portanto, ele abrange todos os cidadãos indistintamente que vierem a cometer qualquer tipo de ilícito penal. Por fim, apenas mencionando com relação à esfera de responsabilidade penal, nós temos o princípio da pena específica. Dentro do direito penal, nós temos a tipificação do crime ou da contravenção e logo abaixo nós temos a pena a ser aplicada. De maneira matemática, de maneira precisa, sem qualquer tipo de discricionariedade ao juiz a aplicar a pena. Por fim, nós temos uma terceira esfera de responsabilidade, a responsabilidade administrativa. Responsabilidade administrativa não decorre nem de dano, tampouco decorrerá de crime ou contravenção penal. A responsabilidade administrativa decorre de infrações administrativas, ou seja, infrações disciplinares.
Decorre, portanto, de infrações ao regime disciplinar dos servidores públicos. Aqui nós temos uma esfera de responsabilidade de âmbito interno, em que a administração pública aplica a pena aos seus próprios agentes. Nós estamos diante aqui, não do poder punitivo do Estado, mas estamos diante do chamado poder disciplinar da administração pública. A administração tem o poder de controlar a conduta dos seus próprios agentes, assim como o diretor de uma escola, por exemplo, tem o poder de controlar a conduta dos seus alunos. Nós temos aqui uma hipótese em que nós temos uma certa discricionariedade. Ao contrário da esfera de responsabilidade penal, no poder disciplinar nós temos discricionariedade. A autoridade tem liberdade para escolher a pena mais adequada ao caso concreto, assim como o diretor de uma escola tem a liberdade de escolher a pena mais adequada a ser aplicada aos seus alunos. Estas são as 3 esferas de responsabilidade. Elas são independentes entre si. O fato de ser condenado numa esfera não significa que será condenado noutra. O fato de ser absolvido numa esfera não significa que vai ser absolvido noutra, e assim sucessivamente. Nós vamos para o nosso intervalo. Dentro de 2 minutos nós retornamos, continuando nossas explicações com relação à responsabilidade civil, penal e administrativa dos agentes públicos. O que você faria se descobrisse que tem esclerose múltipla? Eu escolhi ser feliz. A esclerose múltipla é uma doença de avanço incerto, mas a vida do portador não precisa depender destes altos e baixos. A Apensmar é um grupo que auxilia os cuidadores e portadores de esclerose múltipla a viverem melhor. Participe dos encontros, esclareça suas dúvidas, envolva-se. Apensmar, o importante é viver bem. Retornando, senhores, então, para mais um bloco de explicações com relação à responsabilidade do agente público, as 3 esferas de responsabilidade aqui no Agora EAD, e vocês já sabem, se quiserem mais informações, mais dicas, mais conteúdo, agoraead.com.br, o melhor curso preparatório para concursos via online que nós temos para preparação. Senhores, responsabilidade civil, penal e administrativa. Além do que nós já vimos, devemos ter em mente que ambas, ou melhor, que as 3 responsabilidades, as 3 esferas, elas são independentes entre si. Ou seja, o fato dele ser responsabilizado numa esfera não significa que obrigatoriamente vai ser responsabilizado noutra. Até porque nem sempre o que causa dano é crime. Nem sempre o que é crime causa dano. Nem sempre o que é infração disciplinar é crime, e assim sucessivamente. Portanto, é possível, sim, que o servidor seja absolvido numa esfera, seja condenado noutra, e assim sucessivamente. Tá bem. Só que nós temos um entendimento consolidado pela Lei 8.112 e também pelos artigos 65 e 66 do Código Penal, que diz o seguinte: caso o servidor público seja absolvido na esfera criminal, caso ele seja absolvido na esfera criminal por comprovada inexistência do fato, ou seja, inexistência do crime, ou então por negativa de autoria, por inexistência da autoria, obrigatoriamente será ele absolvido na esfera administrativa. Trazendo em miúdos, se for absolvido porque o juiz chegou à conclusão de que não existiu aquele crime, não existiu aquele fato, obrigatoriamente terá a responsabilidade administrativa afastada. Mesma coisa acontecerá se o juiz chegar à conclusão de absolvê-lo, porque não foi ele comprovadamente o responsável por aquele crime, também terá afastada a responsabilidade administrativa. Senhores, eu chamo a atenção para um detalhe.
A sentença criminal, ela pode ser de absolvição por inúmeros aspectos. Por falta de provas, por prescrição do crime, seja lá o que for. Apenas duas vão levar ao afastamento da responsabilidade administrativa, quando for absolvido por comprovada inexistência do fato ou por comprovada negativa de autoria. Querem ver como isso está disposto na lei? Vamos lá. Vejam só, a Lei 8.112 vai nos dizer o seguinte: o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Responde civil, penal, administrativamente pelo exercício irregular. Jamais vai responder se tiver agido de acordo com suas atribuições de maneira correta. Prosseguindo, a responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, o que comprova que a responsabilidade do servidor público é subjetiva, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Pulemos para o parágrafo 2º. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante quem? Perante a fazenda pública. Jamais responderá perante o próprio particular lesado. Em ação regressiva. Vamos continuar? A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida, obviamente, em caso de seu falecimento. Vamos prosseguindo. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade. Observem bem, aos crimes e contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade. O que me interessa são crimes e contravenções cometidos na qualidade de servidor. Se ele briga no jogo de futebol, se ele bate na esposa, se ele dirige embriagado, não temos nada a ver com isso. O que nos interessa são crimes e contravenções cometidos na qualidade de servidor. A responsabilidade civil administrativa resulta de ato comissivo, omissivo ou comissivo, praticado no desempenho do encargo ou função. Ou seja, nós temos aqui a responsabilidade administrativa, aquela disciplinar de âmbito interno. As sanções, artigo 125 de vital importância, as sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se. Não necessariamente se acumularão, elas poderão acumular-se, sendo independentes entre si. Significa que por uma única irregularidade, o servidor pode ser penalizado civil, penal e administrativamente. Ele pode ter que ressarcir, ele pode ser preso e pode ser condenado ainda na esfera disciplinar. Artigo 126. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou a sua autoria. Ou seja, a responsabilidade administrativa do agente será afastada se ele for absolvido criminalmente por comprovada negativa da autoria ou inexistência do fato. Vamos demonstrar isso de acordo com os nossos entendimentos jurisprudenciais. Senhores, nós temos aqui um precedente jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que comprova isso que nós estamos dizendo. Vejam o que nós temos aqui. As esferas criminal e administrativa são independentes. Tanto que a administração pública somente se vincula à sua decisão, se vincula à decisão do juízo criminal, que é afastar a existência de crime ou a sua autoria. Certo? Senhores, vamos aos exercícios, que é o que mais nos importa. Vejam, questão aplicada pela Escola Superior de Administração Fazendária, ESAF. Assinale a opção que descreva a hipótese em que a responsabilidade administrativa do servidor público será afastada. Vejam,
Exatamente como nós vimos há pouco. Sentença civil transitada em julgado que isente o servidor de responsabilidade? Não. Sentença penal que absolva o servidor por falta de provas? Não. Sentença penal que absolva o servidor por inexistência do fato? Sem dúvida nenhuma, resposta que nós queremos, letra C. Sentença penal que absolva o servidor por comprovada inexistência do crime, do fato, portanto, afasta a responsabilidade administrativa, é a resposta que nós queremos. Vamos ler as demais. Sentença penal que absolva o servidor por reconhecer que o mesmo atuou em legítima defesa? Também não. E sentença civil que isente o servidor de responsabilidade por reconhecer a existência de força maior? Tampouco. Resposta, portanto, apenas a letra D. Mais uma questão da ESAF. O servidor público federal, regido pelo regime jurídico único da Lei 8.112, responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular das suas atribuições. Sendo certo que as sanções daí decorrentes são interdependentes e inacumuláveis entre si. Está certo ou está errado? Flagrantemente errado. E aqui nós temos um pequeno pega-ratão. Aqui diz que são interdependentes. Na verdade, são independentes. O aluno, na afobação, na hora da prova, muitas vezes com cansaço mental, pode confundir interdependentes com independentes. Sempre cuidem esses detalhes. Está errado. E não, são acumuláveis, não inacumuláveis. Portanto, está errada a letra A. No caso de dano causado a terceiros, ele não responde regressivamente. O servidor não responde regressivamente no caso de dano causado a terceiros? Ora, se não responde regressivamente, vai responder como? Portanto, está errado. Ele responde sim regressivamente. A responsabilidade administrativa fica afastada se houver absolvição criminal por negativa de fato. Certo ou errado? Sem dúvida nenhuma. Resposta correta. Responsabilidade administrativa fica afastada por negativa de fato. Resposta letra C. A responsabilidade administrativa não se afasta mesmo se houver absolvição por negativa de autoria. Ora, senhores, flagrantemente errado. Por quê? Porque se afasta sim se houver absolvição por negativa de autoria. No caso de dano ao erário, a obrigação de reparar extingue-se com a sua morte e não se transmite a terceiros. Está certo ou está errado? Está errado. Por quê? Porque se transmite sim até o limite do valor da herança, conforme nós vimos no artigo 122 da Lei 8.112. Portanto, resposta que nós queremos, apenas letra C. Fica os parabéns para quem conseguiu responder com exatidão. Passamos da ESAF para a Fundação Carlos Chagas, para a FCC. Vejam só. Com relação à responsabilidade do servidor público, é correto afirmar que a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. Tá certo ou tá errado? Corretíssimo. Muito bem. Vamos às demais. As sanções civis, penais e administrativas são dependentes entre si e não poderão, em nenhuma hipótese, ser objeto de aplicação cumulativa. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Por quê? Porque elas são independentes entre si e poderão, sim, ser objeto de aplicação cumulativa. Elas são cumuláveis. Letra C. A responsabilidade penal não abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade. Ora, se não abrange, vai abranger o quê? Portanto, obviamente, errado. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores
e contra ele será executada, podendo inclusive exceder o limite do valor da herança recebida. Até este primeiro trecho, está correto, está perfeito. Agora, podendo inclusive exceder o limite do valor da herança? Não, evidentemente. A responsabilidade civil e administrativa resulta apenas de ato comissivo, praticado no desempenho do cargo ou função. Também está errado. É desempenho omissivo ou comissivo, portanto, resposta que nós queremos. Letra A, fica o parabéns, portanto, àquele que acertou a questão. Considere que um servidor público, no exercício de suas funções, cause dano a terceiro, decorrente de ato omissivo. Com relação a essa situação hipotética, julgue os itens subsequentes. Na hipótese considerada, o servidor público responderá à fazenda pública em ação regressiva. Certo ou errado? Certíssimo, sem dúvida nenhuma. Em caso de falecimento do servidor público, causador do dano, seus sucessores não responderão pelo dano, ainda que no limite do valor da herança recebida, uma vez que a responsabilidade não se estende à pessoa diversa da causadora do dano. Está errado, porque sim, alcança os sucessores até o limite do valor da herança. Senhores, meu nome é Giorgio Forjarini, sou professor da disciplina de Direito Administrativo.